Salve aí, galerinha do outro lado da tela, como é que vocês estão? Então, hoje a gente vai estar aqui resolvendo algumas questões sobre massa molar e massa molecular. Então vamos lá. Submetida a um tratamento médico, uma pessoa ingeriu um comprimido de 45 miligramas de um ácido, o famoso vitamina C. Tem essa fórmula molecular. Deu uma embolada no nome agora. Considerando a massa molar 180 gramas por mol, ou seja, somando a massa atômica de cada um, jogando, vai dar 180 U, como é 1 mol, 1 grama. Vai dar grama, então é 180 gramas. E o número de avogados, 6 vezes 10 é 23, ou seja, ele arredondou o número de avogados. Na verdade é 6,024, uma pancada de número em diante. Infinito. E além! Qual é o número de moléculas de substância ingerida? Vamos lá. Vamos calcular. Se a gente tem 180 gramas em 1 mol, quer dizer que a gente tem 180 gramas, vai ter 6 vezes 10 é 23, molequinha, em 45 miligramas, que seria 45 vezes 10 a menos 3 gramas, ou seja, andaria vírgula 3 casas para cá, né, que tá o 45 em miligrama para grama. Teria que pegar a vírgula que está aqui e jogar aqui. Teria que colocar mais um zero aqui. Então são 3 zeros. A casa deu 3 vírgulas, então menos 3. Igual a x. Uma regra de 3 simples e direto. A gente multiplica cruzado. 180 vezes x, que é o que está aqui. E 45 vezes 10 a menos 3. Vezes 6 vezes 10 a 23, que é o que está aqui do outro lado. Multiplicando isso daqui dá 270 vezes 10 a 20, né? Tirou os 3 daqui de cima, quer dizer, os 3 daqui por esse daqui. Quando está em expoente base 10, a gente faz esse cálculo. E multiplica os 6 vezes 45, que dá 270. Tá. Dividindo 270 por 180, vai dar 1,5, que é a letra A de A. Como eu errei essa linha. Então, gente, a gente vai ter 1,5 vezes 10 a 20 moléculas. É molécula a rodo. Vocês podem ver. Não chega nem a 1 grama. Tem bastante molécula. Vamos lá. Próxima questão. A tabela abaixo representa um mol em gramas de várias substâncias. Comparando as massas iguais de substâncias que, considerando maior molécula, vamos lá. Comparando as massas iguais dessas substâncias, seja, se a gente tiver 100 gramas de ouro, 100 gramas de não sei o que lá, 100 HCl, ácido, de ozônio, 100 gramas de ozônio, 100 desse composto orgânico que me deu um branco agora no nome, e da água. Comparando a massa igual, se a gente tem 100 gramas de cada um, qual vai apresentar o maior número de moléculas? Ou ainda, para simplificar mais ainda, imagina que a gente tenha 18 gramas de cada uma dessa daqui. Se a gente tiver 18 gramas de água, a gente vai ter 6 vezes 10 a 23 moléculas de água. Se a gente tiver 18 gramas desse composto aqui, a gente vai ter menos de 6 vezes 10 a 23, porque a gente não chega a ter 1 mol para ter 72 gramas. A mesma coisa por sequência. Então, todos aqui, considerando 18 gramas, né? Todos esses aqui, considerando 18 gramas, vai ter menos de 6 vezes 10 a 23 moléculas. Esse daqui vai ser o único que vai ter 6 vezes 10 a 23, vai ter menos de 1 mol. Então vai ter menos de 6 vezes 10 a 23, considerando 18 gramas. Show? A mesma coisa que seria com 100 também. Aqui, consequentemente, teria mais moléculas também. Então, quem tem mais molequinha, considerando a mesma quantidade em gramas da substância, vai ser a água. É de escolha correta. E vamos embora para a próxima. O volume do gás sulfídrico liberado, CNP, quando 0,02 mol de sulfeto de sódio reage com ácido cítrico em excesso. Será? Vamos fazer o cálculo aí, bonitinho. Tá aqui. Na CNTP, a gente considera 22
1,4 litros, 1 mol. Isso daí é um valor que teria que guardar ou a questão teria que dar. No caso não deu, aí você tem que saber de cabeça. Caso eu tô aqui para te ajudar, mas aí é um bom número que você tenha guardado no seu acervo mental de coisas a guardar quando você estiver estudando isso daí. Show? Em 0,02 mol, a gente vai ter um valor X. Desculpa. Multiplica cruzado. 1 mol X, 0,02, 22,4. X igual a esse valor bonitinho aqui embaixo, que corresponde à letra E. Ah, esse lance aqui de excesso é porque essa equação não está balanceada. Então alguém está em excesso. Vocês contarem, ó. Cadê? Enxofre tá igual, né? Tá igualzinho. Hidrogênio, ó, tá diferente. Aqui eu tenho um só. Aqui eu tenho 2. Sódio também. Show? Então, o ácido está em excesso. O que quer dizer? Alguém está em excesso, na verdade. O caso reage com excesso. Beleza. Alguém está faltando ou alguém está demais na situação. A equação não está balanceada, isso é o mais importante. Tá? Só voltei isso daqui porque eu não especifiquei melhor na hora que você tem, mas a resolução é essa daqui. E a gente resolve. No caso, a gente tem... Todo mundo tá... Isso daqui foi feito até para facilitar a resolução. E como ter os expoentes, você teria que usar isso daí também aqui. Aí no caso aqui, como tá 1 para 1 para 1 para 1 para 1, 1 mol do que for vai dar 1 mol de qualquer outra coisa. Show de bola? Então, vamos lá para a próxima. O número de mols existentes em 180 gramas de hidróxido de sódio, ou seja, essa molequinha bonitinha aqui, tem os dados. A gente vai ter que somar isso daqui e ver a massa molar, né? Vamos lá para a resolução. Tá aqui. Somando dá 40 gramas, no caso. 23 mais 16 mais 1 dá 40. Então, em 1 mol, eu tenho 40 gramas. 40 gramas em 1 mol. Em 160 a gente vai ter um valor X. Multiplicando cruzado. 40 vezes X. 160 vezes 1. Tá, multiplicando de um lado, passa para o outro lado, dividindo. Então a gente vai ter 160 dividido por 40, que dá 4. 4 mols. 4 mol. 4 mol. Ou moles também. É uma conjugação aí pro mol. Quando tá no plural. Moles. Aí fica meio estranho, né? Mas beleza. Então foi a letra C de correto. Vamos lá. Considere que a gasolina seja constituída apenas de 2,2,4-trimetilpentano. Essa é a nomenclatura de composto orgânico. É bem da hora. Se quiserem aí, comenta aí pelo menos umas 10 pessoas que eu faço um videozinho explicando melhor isso daí. Eu já fiz alguns vídeos de química orgânica aí. Quem quiser, comenta que eu coloco o link num comentário que perguntar. O primeiro comentário que perguntar. Ah, professor, quais são as aulas de química orgânica aí que você tem no canal? Coloco o link ali na hora pra vocês. Assim possível, na verdade. Na hora meio instantânea é meio difícil. Só se tivesse automação. Mas vamos lá. Sabe, se abastecermos um veículo com 25 mol de gasolina, ou seja, a gasolina é esse composto que tem esse nome lindo. É irritante, né? Quando tem gente que tem esses caguetes esquisitos, né? Qual é a quantidade de dióxido de carbono que será lançada na atmosfera quando toda a gasolina for consumida? E eles colocaram aqui um exemplo de uma combustão perfeita. Olha que da hora. Em breve a gente vai ter no canal aí um vídeo sobre combustão. Eu não lembro exatamente agora de cabeça quando vai ser, mas já está no calendário. Sai esse ano ainda. No caso, como só tem como produto aqui CO2 e água, então é uma combustão perfeita. Não é uma combustão incompleta. Mas vamos lá. Ele quer saber o quê? Em 25 mols de gasolina, qual a quantidade de dióxido de carbono? Ou seja, em 25 mol disso daqui, quanto disso daqui é produzido? Vamos lá. Cara, apareceu um bocado de coisa aqui. Vamos lá. A cada 2 mol disso daqui, eu produzo 16 disso daqui. Show? A cada 25 disso daqui. Então a gente tem que
ver isso daqui só para calcular o expoente, no caso, né? E ver quantos mols efetivamente a gente tem nesse negócio. No caso, a gente chegou a essa conclusão aqui, fazendo essa regra de 3. X vezes 2 e 25 vezes 16. Para poder a gente calcular, né, o valor certo. Que seria produzido aqui. Show? Então a gente vai ter 200 mols a cada 25 mols de gasolina, ou seja, aqui, ó, a cada 2 mols de gasolina, a gente produz 16 de gás carbônico. A cada 25 mols de gasolina, um valor X. Então a gente multiplica cruzado. 2 vezes X e 25 vezes 16. Show? 25 vezes 16 dá 400. Tá multiplicando de um lado, passa para o outro lado dividindo, então dá 200 mols. Só para a gente saber quantos mols de gás carbônico a gente vai produzir. Agora a gente vai para a massa. No caso, o carbono é 12, o oxigênio é 16. Então, somando 2 de oxigênio mais 1 de 12, dá 44 gramas. Então, a massa de 1 mol de gás carbônico é 44 gramas. Certo? Então, 44 gramas, 1 mol. X, que é quantas gramas a gente quer saber, 200 mols. Ou seja, quantas gramas a gente tem em 200 mols de gás carbônico? Multiplica cruzado. X vezes 1, 44 vezes 200. Aí no total a gente vai ter 8.800 gramas. 8.800 gramas. Que na prática, se a gente for simplificar aí como o resultado está em quilos, a gente tem a letra C, que dá 8,8 quilogramas. Show? É 1.000. 1.000, tá aqui, grama. É só pular 3 casas e a gente chega no 1.000. Então, 8,8. Show de bola? Então, foi essa a resolução. O correto é essa daí. Vamos para a próxima. Um químico possui uma amostra de cobre. Ou seja, ele dá o dado aqui do cobre, a massa e o número atômico. A massa em gramas da amostra, sabendo que ela é constituída por... Olha que da hora! No caso aqui ele deu o número de átomos, deu a massa da molécula, ele quer saber quanto que vai ter nisso daqui. Pô, tem um jeito muito simples de resolver isso aqui. O 1 mol não é 6 vezes 10 a 23? Então, se 1 mol é 6 vezes 10 a 23, e isso daqui é 3 vezes 10 a 23, o que vai acontecer? É metade, então é 32. Já dá para marcar daqui. Mas eu vou colocar o cálculo aqui para quem for um pouquinho mais... tem um raciocínio um pouquinho mais dificultado com relação a esses cálculos, para simplificar e vocês verem que dá a mesma coisa. Se eu tenho 6 vezes 10 a 22, aqui ele não simplificou, né? Ele colocou o 0,1, então eu coloquei aqui também a unidade, o 0,2. Então, a cada 6 vezes 10 a 23 átomos, eu tenho 64 gramas, que é o que está aqui. É o dado que ele deu. E ele quer saber quantos mols eu tenho nessa quantidade de moléculas. No caso, essa daqui que ele deu. 3,01 vezes 10 a 23. Multiplico cruzado. 6 vezes 10 a 23 vezes x. Igual a 64 vezes 3 vezes 10 a 23. Show? Tá aqui e aqui o outro lado. Vou multiplicar 64 vezes 3. Ah, sim. Um passo bem legal para vocês fazerem simplificar o cálculo que eu não tinha lido aqui antes. É você cortar. Tá igual dos dois lados. Passa de um lado multiplicando, quer dizer, você está multiplicando de um lado, passa para o outro lado dividindo. Então, iria dividir. Então dá para cortar isso daqui logo no começo para facilitar os cálculos. Então a gente tem 64 vezes 3 vezes 10, 3,01, que vai dar 192,64. Estava multiplicando, passa para o outro lado dividindo, tá aqui. Então, 192,64 dividido por 6,02 dá 32, igual a gente tinha feito raciocinando, só que poupando um tempo bonito. É bom vocês pararem para dar uma analisada nisso daí, porque quando vocês estiverem resolvendo alguma prova, um concurso, alguma coisa, qualquer segundo já faz alguma diferença. Seja, já te ajuda, vai já armar isso daqui tudo para chegar no resultado, simplesmente podia ter olhado. Ah, é metade, né? Então, show, marcou aqui. Acabou. Tranquilão.
Tranquilão. Então, bora pra próxima. Então, qual é a massa em gramas da molécula de etano? Ou seja, essa molequinha bonitinha. Ele não deu os dados. O que a gente faz? Só somar, porque a gente já tem de cabeça, já sabe, sabe, né? É maneirinho. Não, se você não lembrar, é só ficar resolvendo bastante exercício que uma hora você acaba gravando. São moléculas muito comuns. No caso, o carbono tem 12, hidrogênio é 1. Aí, às vezes, o exercício não dá. Aí é bom saber. Então, somando, vai dar 30 gramas. A cada 30 gramas eu tenho essa quantidade de moléculas, que é 1 mol. Aí ele quer saber a massa de uma molécula. Vai dar um valor muito pequeno. M, 6 vezes 10 é 23, está aqui. 1 vezes 30, está aqui. 1 vezes 30 dá 30. 6 vezes 10 é 23, está aqui. A gente vai jogar para o outro lado, dividindo. Dividindo 30 por 6 vezes 10 é 23, que é um número bizarro de alto. Vai dar 5 vezes 10 a menos 23, ou seja, um número ridiculamente pequeno. Por isso que a gente usa sempre essas transferências aí, da letra D de dado. Bora! A massa em gramas existente em 8 mols de átomo de mercúrio. Ou seja, ele deu a massa aqui do mercúrio, e ele quer saber em 8 mols. Só jogar 200. 1 mol, que é a massa que ele deu, o valor que ele deu. M, 8 mols. Era só multiplicar por 8 também, né? Mas beleza. Tá aqui a resolução correta para vocês darem uma olhada. Então, no final a gente vai ter 1.600 gramas, que é a letra C de casa. C de correto. E a gente se vê num próximo vídeo.